final desse texto tópico, a igreja busca ser moldada à semelhança de Jesus Cristo. Esse é o sexto princípio que nós estamos abordando, ok? Então, chegamos ao ponto ali de falar a respeito do que envolve a nossa identidade em Jesus Cristo, certo? Quando falamos de identidade, a gente abordou a questão do que é uma identidade. O que é uma identidade, né? Não é aquela carteira que você carrega no bolso, não é isso, mas isso também é identidade, né? Mas não é isso, é muito mais, né? Quando a gente está falando de identidade aqui, a gente está falando daquilo que é característico a nós, a nossa característica. Na identidade você tem ali o quê? Você tem a sua foto, né? Você tem a sua assinatura, que são coisas únicas que você tem, né? Você tem o que geralmente você tem a sua digital, né? Que só você tem essa digital. Você tem o seu nome, você tem o nome do seu pai, da sua mãe, você tem os dados do seu CPF. Então você tem vários dados ali que compõem quem você é, a sua identidade. Então, quando nós estamos falando da nossa identidade, e claro, relacionado aqui à nova identidade em Cristo, nós estamos falando quem nós somos em Cristo. O que Cristo nos faz quando nós cremos nele. Quando nós temos ele como o sentido da nossa vida, como ele como nosso Senhor, ele como nosso Salvador, ele como aquele que atua e opera tudo em nós. Ok? Então, o que a Bíblia nos diz a respeito dessa nova identidade? O que envolve essa nova identidade que temos como cristãos? E aí nós já vimos nas aulas passadas, primeiro que essa nova identidade ela é identificada pelo novo viver de Jesus Cristo impresso em nossa vida. E nós abordamos Gálatas, né? Pode passar Mateus, mas isso. Gálatas 2, 19 a 20, que nós já falamos, bem conhecido, né? Quando Paulo fala que agora não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Ok? Então, quando nós estamos falando disso, quando Paulo ele está falando que agora ele já não mais vive, mas Cristo que vive nele, ele está falando de quê? A gente já falou disso, né? Mas ele diz respeito a que agora a vida dele não é mais aquele velho Paulo que foi crucificado na cruz. Porque ele vai dizer um pouco antes de que ele está crucificado com Cristo, no versículo 19. Então, quem é que está crucificado com Cristo ali no versículo 19? Quem era o Paulo que estava crucificado com Cristo em versículo 19? Era o antigo Paulo, certo? Então a nossa antiga vida, a nossa antiga identidade, quem éramos antes de Cristo, ela está crucificada na cruz. Como Paulo diz, eu estou crucificado na cruz. E logo, agora, né, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então essa nova identidade, a minha vida, ela é o caráter de Cristo impresso. Eu não vivo mais eu vivo Cristo. Ele fala, logo Cristo que vive em mim. E esse viver que tenho na carne, ainda assim, nesse corpo de pecado, eu faço com que esse viver, ele se transforme no viver de Cristo. Ok? Então, todo dia, nosso velho homem morre e eu tenho que lembrar disso, né? E não só lembrar, mas fazer com que esse homem morra, né? Então, nas ações, nas atitudes, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente carregava de pecados, logicamente, vamos ter dias vitoriosos, vamos ter dias em que vamos sofrer derrotas, mas a questão é que nós estamos sempre progredindo para esse viver de Cristo. O verdadeiro crente, ele nunca estagna. Ele não pode dizer que ele é um crente e ao mesmo tempo ficar naquela mesma vida que ele levava antes. Porque isso é um sintoma, é um sinal de que realmente talvez não ocorreu transformação em sua vida. O verdadeiro crente, ele visa viver como Cristo viveu. Ele é incomodado em seu coração para viver como Cristo viveu. Ele sente o desejo de viver a vida de Cristo. Ele se enoja da antiga vida. Ele não quer viver a sua antiga vida, porque essa vida foi crucificada na cruz. Então falamos disso daí. E o segundo aspecto que envolve essa nova identidade é que agora em Cristo nós temos o privilégio de conhecer a Ele e o seu plano perfeito. E quando nós falamos sobre isso, a gente disse que não apenas somos servos,
lá em João 15,15 é dito que não somos servos, apenas, né? Nós somos servos, claro, mas não apenas servos, mas nós somos amigos do nosso Senhor. E ele mesmo fala em João 15,15 que ele já não nos chama de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas ele nos chama de amigos, porque um amigo, ele sabe o que acontece com o outro amigo, né? Um amigo verdadeiro, ele se preocupa com o outro amigo. Um amigo verdadeiro, ele se abre para o outro amigo. Ele conversa com o outro amigo, ele tem relacionamento. É diferente, talvez, de um patrão para um empregado. A relação entre o servo e o Senhor, ela só é de quê? É uma relação que envolve o trabalho. Então o Senhor manda e o servo obedece. E pronto, e terminou aí o relacionamento. Você não tem muito mais do que isso. Mas um amigo não. Um amigo não tem essa hierarquia, né? Eles estão lado a lado. Então, claro, somos sim servos de Cristo, obviamente, sabemos disso. Mas aqui a ênfase que o Senhor nos dá é que esse nosso Senhor, ele não é só um Senhor que nos manda fazer coisas. Eu mandei você fazer isso, eu quero que você faça isso. E claro, tem coisas na palavra de Deus que ele nos manda fazer. Mas ele é alguém que quer ter relacionamento com a gente. Ele quer ser o nosso amigo, ele quer nos conhecer. Ele quer que a gente converse com ele. E através desse relacionamento ele faz ser conhecido a nós. Ele se revela quem ele é. Ele mostra o seu plano. Ele nos dirige. Ele nos mostra para onde nós vamos ter que ir. Então, é claro isso aqui dentro das Escrituras, que somente aquele que tem a nova identidade em Cristo consegue perceber e ter Cristo como seu amigo. Aquele que não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que talvez só tenha Cristo como um Deus, vamos dizer assim, como um ídolo, né? Um Deus com D minúsculo ou um ídolo, alguém que só vive uma vida bem religiosa e não entende quem é Cristo, não entende o valor de Cristo, não compreende, não tem esse relacionamento com Ele. Ok? Então apenas aquele que realmente entregou a sua vida no Senhor, tem uma nova identidade, é que pode desfrutar desse conhecimento de Jesus Cristo. E o terceiro, nós falamos do novo relacionamento que temos com Deus, que além de sermos chamados de servos, além de sermos chamados de amigos, nós somos chamados de filhos. Então nós temos um novo relacionamento com Deus Pai. Ele nos chama de filhos. E nós falamos muito bem sobre isso na semana passada, em que há aquela ideia, aquela pergunta, aquela afirmação, melhor, em que as pessoas fazem: todos são filhos de Deus. E biblicamente essa afirmação está certa ou está errada? É verdadeira ou falsa? Por quê? São criaturas de Deus. Exatamente, todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Um filho de Deus é uma criatura de Deus, mas nem toda criatura de Deus é filho de Deus. Por quê? João 1,12 diz claramente que apenas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber quem? Aos que creem no seu nome. Então a condição para ser filho de Deus é aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. E crer no nome de Jesus Cristo envolve o quê? Crer em saber quem Ele é. Não é só crer no nome de Jesus Cristo como se o nome... eu creio no nome. Não é no nome em si, mas o nome que envolve aquilo que Ele é. Porque o nome é uma identidade. Então quem Ele é? Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Ele é Deus. Ele que me tirou das trevas. Ele que me mostrou a verdade. Ele que morreu por mim naquela cruz para poder pagar o preço dos meus pecados. Me tirar das trevas e mostrar a luz. E agora eu sirvo a esse Senhor. Okay? Então nós estamos falando desse relacionamento de filhos. É nisso. É daquele que conhece a pessoa de Jesus Cristo. Se torna então, portanto, filhos de Deus. E nós lembramos que nesse relacionamento de filhos de Deus, o Senhor, Ele nos aponta para aquilo que nós conhecemos muito bem de um pai com o seu filho, né? E aqui nós temos uma cena bem bonita aqui, que eu vou até usar de ilustração, né? O Aleno aí abraçando, né, a sua filhinha, né?
Então é da mesma maneira como Deus faz conosco. Né? Lá, quando nós lemos em Mateus, cadê? Mateus 7, versículo 7, se eu não me engano agora no momento, é dito o seguinte, que o Senhor Jesus ele diz, né? Olha, o filho pode pedir um pão, né? E o pai dá uma cobra, né? O seu filho já te pediu alguma coisa. Mãe, eu tô com fome, e você deu lixo para ele? Não, né? E aí, o que o Senhor fala? Olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Quanto mais Deus. Então, a figura que o que Cristo quer nos ensinar aqui é exatamente isso. Que olha, se você que é uma pessoa terrível, né? Nós somos terríveis pecadores. Nós sabemos dar coisas boas para aqueles a quem nós amamos. Imagine Deus que é perfeito, que é bom e que nos ama. O que Ele pode nos dar? Né? Então, a ideia aqui é exatamente isso. É a figura do Deus que nos abraça, do Deus que nos guarda, do Deus que nos protege, do Deus que é perfeito em tudo. E se somos filhos deles, então nós estamos resguardados desta bondade. Como um pai que afetuosamente cuida e protege do seu filho em todos os aspectos. Então, note que o relacionamento aqui de Deus, né, Pai, conosco, né, sendo seus filhos, não é algo comum, não é algo normal. É algo muito superior. E claro, envolve muitas coisas também, mas o que eu queria deixar para vocês aqui é isso. É que na nossa nova vida em Cristo, somente aqueles que conhecem a Jesus Cristo podem ser filhos de Deus. E sendo filho de Deus, nós desfrutamos do conforto, da proteção, da bondade desse Deus perfeito, que é um Pai perfeito. Ele não é um Pai, talvez igual aos nossos pais, né? Que são defeituosos, que têm pecado. Mas Ele é um Pai que Ele é igual, aliás, Ele não tem outro igual, né? Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, ok? E aí, a gente falou da quarta característica que envolve ali a nova identidade em Cristo, que essa nova característica nos dá uma vida de viver na verdade. Então, a nossa vida ela tem uma nova característica, uma nova identificação. Nós vivemos na verdade. Ok? 2 Coríntios 5,17, a gente vai falar sobre o velho homem, né, e o novo homem. Que se alguém está em Cristo, ele se torna nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ok? Então, as coisas se fizeram novas. E aí, se você pega 2 Coríntios 5,17 e observa Efésios 4,24, a gente vai perceber essa ligação do que é ser a nova criatura. E ele vai dizer lá em Efésios 4,24: e vós vos revistais do novo homem. Lembra? Do novo homem. Então, o antigo homem é aquele que morreu, em Cristo somos novas criaturas. E ele fala: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. E ele vai dizer como. Como é que esse novo homem é criado segundo Deus? Ele vai falar: em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, quando nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de algo que se refere a um viver que é justo, um viver que é correto, que não pende para a desonestidade, que não pende para alguém que é desleal, né, na sua vida, ou alguém que até mesmo não é íntegro nos seus atos, né, mas alguém que é justo, alguém que sabe o que é o correto, que vive com novos princípios de vida, diferente das pessoas do mundo, que muitas vezes não têm princípios, ou se tiver princípios, são princípios errados, são ideias erradas a respeito da vida, querendo ganhar mais, querendo jogar o outro embaixo, né? Destruindo todos à sua volta, né? Para poder alcançar aquela questão de obter vantagem, né? Você pula tudo, pula toda a regra para obter vantagem, e você percebe muito bem isso quando você está dirigindo, né?
Sempre tem um que quer colar pelo acostamento, sempre tem um que dá um jeito para poder cortar, né? Não quer esperar ali a sua vez, né? Numa fila, as pessoas dão um jeito de poder passar na frente das outras, e das mais diversas maneiras aí que a gente conhece o nosso Brasil e sabe como é o nosso povo e a nossa política, né? A política é só reflexo do que é o povo. E a gente percebe aí que os homens que ultrapassam as leis e não obedecem. Então essa é a antiga vida que nós carregamos. Mas a nova vida em Cristo não. A gente vive pela verdade. A gente vive por aquilo que é correto. A gente não vive pela mentira, né? A gente vive por aquilo que é correto, que é honesto, que é leal, que é justo. Até mesmo quando nós sofremos, vamos dizer assim, uma desvantagem, né? E foi bem interessante quem estava lá no Encontro de Homens, né? Aqui, né? Aí vocês vão lembrar, né? Alguém falou assim, o mensageiro lá, ser manso é ser o quê? Ser manso é perder, né? Por quê? Porque a ideia que o mundo tem não, você tem que se mostrar agressivo para colocar o medo no outro e você subir, né? E você crescer, né? Mas a atitude de ser manso no mundo é uma atitude que perde. Porque se alguém quer tirar vantagem de você, a reação normal nossa qual é? É ir lá, epa, que é isso, né? É meu. É você brigar por aquilo. Mas numa atitude de mansidão, você cede. Você muitas vezes sofre o dano, né? E esse sofrer o dano, muitas vezes vai te levar a perder. Vamos pensar, se a gente fizesse algo errado, ao invés de levar a pessoa na justiça, né? A gente fizesse uma outra coisa, agisse com os meios errados, a gente poderia pensar, não, vai dar certo. E olha que não faltou conselhos, né? Para poder fazer alguma coisa errada, né? Mas não é o correto. E às vezes agora talvez a ideia que nós temos é que estamos perdendo, mas não estamos, porque em Deus o crente nunca perde. A justiça de Deus, a verdade de Deus, ela é superior a qualquer injustiça e a qualquer falsidade que tem no mundo. Por isso que a gente confia em Deus, porque num momento, numa hora certa, como diz a palavra de Deus, todas as coisas serão reveladas, e ali Deus vai julgar, né? E Deus vai mostrar, olha, você que achou que estava na frente, né? Então, está fora, né? Lembra, os últimos serão os primeiros. Então, parece que os crentes hoje estão assim, perdendo, mas não estão. Por conta exatamente da nossa nova maneira de viver, que é, na verdade, do Senhor diante desse mundo terrível. E aí, temos o quinto, ok? Temos um novo compromisso. E o novo compromisso que nós temos nessa nova identidade é com a santidade a Deus. Então, precisamos ser santos diante do Senhor, e nós já falamos a respeito sobre isso. Em 1 Coríntios 6, 19 a 20, vai nos dizer que nós não somos de nós mesmos, o nosso corpo é o quê? É templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos? Você sabia de que você não é de você mesmo? Então, se o meu corpo, em que habita o Espírito Santo, como crente em Jesus Cristo, ele não é mais meu, mas é de Deus. Então o versículo diz no 20 aqui, que portanto agora glorificai a Deus no vosso corpo. Então, se o templo é de Deus, eu tenho que glorificar a Deus com o meu corpo, ok? E quando a gente fala de corpo, a gente não está falando só do corpo físico, mas está falando do conjunto que envolve o corpo físico, a parte material e a parte imaterial, né? O seu físico, que envolve, né, as questões físicas. Então, o que nós precisamos? Pensa em algo físico aí. Você precisa tomar banho, né? Todo dia, para não ficar sujo. Você precisa ter uma certa assiduidade, né? O seu corpo tem que ser saudável. Você precisa, né, vamos pensar em outras áreas também, né? Exercício, né? Comer bem. Isso seria do aspecto físico. Mas nós estamos falando também do aspecto espiritual, da parte imaterial. Então eu preciso ter pensamentos que sejam bons. Eu preciso ter hábitos que sejam bons. Hábitos que sejam corretos e glorifiquem a Deus. Eu preciso o quê? Eu preciso me encher da palavra de Deus e não me encher de outras coisas, né, que vão me levar para outra direção, para um outro caminho.
Então, tudo isso, né, hábitos como oração, leitura da palavra, tudo isso envolve a parte imaterial. Então, isso é que compõe a santidade a Deus. O meu corpo, por inteiro, deve ser santo diante de Deus. E Efésios 2:10 a gente já falou que nós somos criados em Jesus Cristo, em Deus, né, para as boas obras. Então, essa é a missão que temos agora como crentes. É fazer com que as pessoas de fora reconheçam a Jesus Cristo, esse Deus que nos salvou, através das nossas boas obras, nosso bom testemunho, nosso bom servir, ok? E através disso a gente levar essas pessoas a conhecerem a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ok? E aí, os 3 últimos aqui que a gente ficou de falar, pode passar, Mateus, que há essa nova característica aí também na vida dos crentes, que é um novo anseio de vida. O que quer dizer novo anseio de vida? O nosso anseio, o que é anseio? O anseio é desejo. É aquilo que a gente aspira, aquilo que a gente almeja. Aonde estão os nossos olhos? Aonde está a nossa força e a nossa energia? Ou a maior parte da nossa força e da nossa energia aqui, está exatamente aonde? Na visão eterna. Então eu vivo hoje pensando na eternidade, certo? Então tem pessoas que estão vivendo hoje pensando no que vai acontecer no amanhã aqui, mas nós vivemos o hoje pensando no que vai acontecer amanhã lá, em outro lugar que não é esse lugar aqui, ok? E aí Colossenses 3, 1-3 é o versículo célebre que a palavra de Deus nos aponta a respeito dessa nova visão, desse novo anseio, quando é dito lá: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da terra, né? O que é que diz lá? Que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai, e pensai nas coisas da terra. Não? Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Claro que Paulo não está dizendo assim: pastor, então amanhã eu não vou me preocupar com trabalhar, não vou me preocupar com nada, porque só vou pensar em Deus, em Cristo, na glória que vai vir, e ponto final, e tipo assim, a vida aqui fica por aí, vamos morrer, vai tudo ficar por aí, Geralmente a gente às vezes pensa nessa visão, Mas claro, Paulo aqui ele não está dizendo estritamente, que olha, agora, eu não vou pensar mais em nada, Só vou ver para Cristo, como os Tessalonicenses estavam fazendo, Eles estavam tão pensando nas coisas eternas que eles estavam não trabalhando mais. E isso estava causando um problema, porque na igreja tinha aqueles que estavam trabalhando e que muitas vezes tinham que bancar aqueles que não estavam. Olha a situação, Porque eles estavam pensando que a qualquer momento podia vir Cristo. E aí então eu não vou trabalhar mais, porque vai vir Cristo e... então não é nesse sentido. Mas a ideia do pensar aqui é de você colocar a sua mente, a sua disposição mental para refletir, meditar, para a sua cosmovisão, Seria isso. Seria a ideia da sua cosmovisão. A minha vida agora, ela não é baseada no que está na minha, vamos dizer assim, no meu futuro profissional, sei lá, aonde eu moro, nas minhas perspectivas de melhora ou de conforto dessa vida, mas a minha perspectiva está em olhar para Cristo e fazer a sua vontade, buscar a sua vontade, porque fazendo a sua vontade eu estarei buscando as coisas do alto, mesmo habitando aqui. Então o que Cristo te pede a respeito de você como um pai ou como uma mãe? É levar os seus filhos para conhecerem mais a Ele, é levar os seus filhos para poder eles conhecerem a Cristo. Então isso vai causar o quê? Isso vai gerar o quê? Uma outra coisa que a gente vai falar, que vai levar tesouros para o céu, Isso vai gerar tesouros para a glória de Deus. Então por isso que eu cuido, instruo o meu filho, a minha filha, ou pessoas à minha volta, para que essas pessoas conheçam a Cristo. E isso é pensar nas coisas do alto, porque eu estou pensando no futuro delas com Deus. Como também a minha vida. Eu não mais procuro ou busco por conhecimentos e coisas por aqui. Eu não só foco nisso, mas em primeiro lugar eu foco naquilo que está na Bíblia.
que é aquilo que vai me levar espiritualmente a crescer, até chegar nessa visão gloriosa, nessa eternidade com o Senhor. Então, eu procuro maximizar a minha vida toda para que seja, para que leve os meus pensamentos e as minhas vontades sejam submetidas a Deus, para que tudo colabore e leve para a eternidade, certo? Então o que eu posso fazer hoje aqui, o que eu posso usar daqui, eu uso tudo para poder alcançar, né, o máximo que eu puder dessa visão gloriosa e eterna. Ok? Claro que isso daí é muito amplo e você pode pensar de inúmeras maneiras. Aqui é só para você ter um vislumbre do que seja isso. A ideia não é só contemplar o céu, ficar parado e contemplar o céu. Mas a ideia é você usar o tempo presente como meio de gerar frutos eternos. Ok? Para tudo à sua volta. Né? Por isso que ele fala, pensai nas coisas do alto. Então, quando eu estou lendo a palavra, eu estou pensando nas coisas do alto. Quando eu estou meditando nela, orando, quando eu estou aqui com os irmãos, nós estamos pensando nas coisas do alto. Nós estamos desligados da política, da economia, do que eu vou fazer amanhã, né? Dessas coisas todas. E eu estou focado nas coisas do alto. E amanhã, quando eu for trabalhar, eu tenho que trabalhar pensando nas coisas do alto. De que eu estou trabalhando, eu estou fazendo aquilo, servindo alguém, uma outra pessoa, mas como meio de poder, talvez, Cristo ser pregado e anunciado naquilo que eu estou falando. Certo? Não, para entender. Como que versículo? Isso pensar, né? Filipenses 4:8. E aí nós temos ali Filipenses 3:20, né? Essa aqui é bem interessante. E quando Paulo está na prisão, né? Em Filipenses, né? Olha só, né? Ele pede, né? Para a gente pensar nas coisas do alto, né? E ele está na prisão, né? Podia pensar o quê? Olha, estou pensando na minha liberdade. Estou pensando em sair daqui logo. Estou pensando em fugir daqui. Estou pensando, não, mas ele está preocupado com o quê? Com os crentes que estão lá brigando. Ele está na prisão, assim, olha, eu estou na prisão mesmo, assim, para a glória de Deus mesmo, não estou nem aí. Mas a questão é assim, eu estou preocupado com o crente ali que está brigando com o outro, né? E aí vem lá o capítulo 4, né, que é aquela briga que tem lá na igreja. E Paulo está falando, olha, irmãos, não é assim. Você tem que pensar no que é verdadeiro, no que é puro, no que é justo, no que é honesto, né? Porque a questão é que, olha, tem algo muito maior do que talvez o problema que você enxerga na sua vida ou nos relacionamentos hoje. E às vezes a gente fica tão aqui que a gente só olha para o agora, para o aqui, para o problema agora. Então está com o problema aqui. Enquanto assim tem a glória eterna lá esperando a gente e tem Deus assim querendo nos mostrar e nos ensinar muito mais profundamente sobre o seu plano e a gente não está focado nisso. Certo? Então a questão, e o Paulo, né, a gente aprende, ele está na prisão, mas está focado ali, né, em ajudar os crentes a, olha, parem com isso, né, e olhem para o que é puro, para o que é justo, para o que é correto, olhem para o céu. Né? Mais elevado. Né? Exatamente, ter um pensamento muito mais bem elevadíssimo até. Irmãos, isso é interessante porque quanto mais você pensa nas coisas do céu, menos você vai se preocupar com as coisas da terra. Esse é o resumo. Quanto mais você pensa na glória, não quer dizer que você vai ter menos problema, mas é que você vai ver os seus problemas com uma ótica diferente. Você vai ver os seus problemas como o quê? Olha, isso aqui de alguma maneira está no plano de Deus. Deus quer me ensinar alguma coisa por causa desse problema. Então eu vou aproveitar e aprender com Deus o que Ele quer. Ao invés de você só criticar, brigar, resmungar, ser ingrato. Por que isso aconteceu, né? Foi culpa de fulano, aí bota o dedão, né? E você vai culpando, foi ele, foi aquele, né? E você vai querendo achar o causador do seu problema que frustrou o seu plano, enquanto que foi Deus. Né? E se você tivesse ligado e conectado a Ele, você iria entender muito bem que, olha, Deus colocou essa pedra no caminho como um meio de poder eu parar e refletir e entender que, olha, talvez espiritualmente eu estou indo para uma direção errada. E eu tenho que parar e eu tenho que me corrigir. Certo? Então o foco aqui é na visão eterna. Então quando a gente olha para a glória, a gente pensa muito menos e parece que os problemas aqui se tornam menores. Ok?
E a gente se torna muito mais grato a Deus e contente a Deus com o que a gente tem. Porque existe uma coisa muito terrível, né? Quando ele estava falando com o Ademar sobre isso, né? Na oração. Quando a gente vive para o nosso tempo aqui, a gente deixa de olhar para o quê? Para as riquezas da glória. Porque a gente investe a coisa. Parece que aqui o que a gente puder ganhar e ter aqui seria o nosso céu. E as pessoas fazem isso, né? Por isso que as pessoas querem enriquecer, querem uma vida confortável, querem uma vida de luxo, querem aproveitar todo o tempo aqui, porque esse é o céu delas. Esse é o céu delas. Elas não vão ter outro céu. Quando elas morrerem sem Cristo, o que vai esperar por elas é a condenação eterna. Certo? Mas nós não. Ainda assim, mesmo nesse mundo terrível, a gente aproveita as coisas aqui, não é? Mas isso aqui não é o céu. A gente tem que ter essa consciência de que, olha, eu não vivo para poder ganhar mais. Eu não vivo para poder crescer mais profissionalmente. Eu não vivo para que o meu nome se engrandeça e todo mundo, né, veja o quanto eu sou bom. Eu não vivo para ter a maior quantidade de bens. Eu não vivo para morar no lugar mais seguro do mundo, né? E ter um local onde eu tenho uma educação boa e tudo bom. Eu não vivo para isso. Se isso acontecer, amém por isso, mas eu não vivo por isso. Eu vivo para o quê? Para que onde eu estiver eu faça a vontade de Deus, glorifique ao nome dele, e para que no fim de tudo colabore para a eternidade. Certo? Então é isso que Paulo está nos dizendo aqui em Filipenses 3:20, porque a nossa pátria a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria está no céu. Ser brasileiro, eu sou brasileiro, só na identidade. Mas no coração, né, eu sou cidadão celestial. Certo? Eu sou da pátria chamada eternidade de Deus. Ok? E aí, pode passar, Mateus? O 7º. Nós temos um novo propósito, irmãos, de vida, né? Nós temos um novo propósito de vida, que é servir como igreja do Senhor. E aí, 1 Coríntios 12:27, nós muito bem conhecemos esse versículo que diz: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Nós partilhamos de um corpo, mas esse corpo ele tem membros, né? Seu corpo tem mãos, não tem? Todos aqui, graças a Deus, ninguém é amputado, mas todos têm aqui suas mãos, seus membros, você tem pé. E cada parte dessa tem uma função, né? Você anda na rua com as mãos assim, né? E você, quando você vai almoçar ou comer, você usa o pé para poder pegar o garfo, né? A faca, corta, né? Ok? Não tem sentido isso, né? Porque o pé foi feito para determinadas funções e a mão foi feita para outras funções. E todo o corpo, o olho, né? Ninguém come por aqui, né? Vou comer agora, né? Ou ninguém olha por aqui, né? Como se abrindo a boca você conseguiria olhar, ok? E ninguém fala pelo ouvido, né? Tem até alguém que fala, né? Tem alguém que fala, né? Pelos cotovelos, né? Mas ainda assim é só um ditado, mas não tem sentido isso, né? Não tem como falar pelos cotovelos, né? A ideia é um ditado, que a pessoa fala muito, né? Mas a ideia é que cada parte do corpo tem a sua função, assim também dentro do corpo de Cristo. Nós estamos no corpo de Cristo, então todos nós temos uma função. E aqui, quando Paulo está falando isso em 1 Coríntios 12, o que ele está querendo se referir aqui? O que 1 Coríntios 12 fala? Qual o tema de 1 Coríntios 12? Começa com D e termina com ons. Muito bem. Muito bem, dons, né? Ok, muito bem, dons. É fácil isso, gente. 1 Coríntios 12 está falando sobre os dons. E ele está associando o corpo de Cristo, essas partes de como se cada um tivesse uma parte dentro do corpo de Cristo, e essa parte fosse usada para serviço desse corpo, para que esse corpo cresça, para que esse corpo avance,
para que esse corpo tenha movimento e alcance os seus objetivos. Ok? Então a ideia é que pessoas na igreja serão os pés, terão um tipo de dom. Eu não estou dizendo que os pés é o evangelista, né? Não estou querendo fazer essa associação, não é isso, né? Apesar de que pode, né? Conforme Efésios 6, né? E outros versículos. Mas a ideia é que cada pessoa tem o seu dom, e cada dom é como se fosse uma parte do corpo de Cristo, né? Então você, com o seu dom, você tem que participar do corpo de Cristo. E o que ocorre muito, né, é o que a gente, né, parece que às vezes o corpo o que seria um corpo doente? Um corpo que tem problemas. Vamos pensar em alguém, e infelizmente isso é nítido, em que a pessoa não tem o movimento das pernas. Ela só mexe isso aqui, ó, certo? A cabeça. Ela não consegue mover nada. O quanto de trabalho talvez a cabeça vai ter para poder movimentar aquele corpo, para poder viver com aquele corpo. Geralmente quando alguém mexe só a cabeça, o que ele faz? Ele não consegue mexer as mãos, então às vezes ele tem que fazer o quê? Como é que ele escreve? Com a boca, né? Não é isso? Alguém que não tem a mão, ou que a mão não mexe, ele vai ter que usar uma outra parte do corpo para poder fazer aquilo que a mão não consegue fazer. E por aí vai. E se você trazer isso para a igreja, é a mesma coisa. Quando os crentes não fazem a sua parte dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, o que ocorre? Algum membro vai ficar o quê? Sobrecarregado. E a pessoa vai ter que se virar ali, ó, nos 30, né? Tocando violão e passando slide, né? E vai ter que se virar, enquanto os outros estão parados, igual um membro morto. Estou lá parado, né? Se passar o vento, cai. Se bater o vento ali, caiu. Isso ocorre, irmãos. Né? Muitas igrejas têm vivido isso. E aí você fala, mas por que as igrejas de Cristo estão fracas hoje? Porque os membros estão fracos, estão parados. Por que as igrejas estão paradas? Porque os membros estão parados. Porque o que vai dar movimento no corpo de Cristo é cada um usando o seu. Óbvio, sempre foi assim. Se Paulo não usasse o dom dele, o que iria acontecer? Né? Será que teríamos as cartas aqui? Né? Talvez sim, porque Deus ia levantar um outro, né? Mas a questão é, talvez muitas das coisas que Paulo fez naquela época não iriam ser feitas se ele fosse negligente. E outros que seguiram a Paulo, e até aqueles que nos pregaram o Evangelho, se eles fossem negligentes aos dons deles, o que iria acontecer conosco? Porque o dom é para servir uns aos outros. Por isso que é importante o dom. O dom ele não é, como Paulo vai falar em 1 Coríntios 12, para se aparecer. O dom não é para que eu use, para que, olhe, como você é isso, como você é aquilo, como você prega bem, como você canta bem, né? Os talentos também, né? As habilidades, os dons e os talentos, né? Como você faz isso, não é para admiração, como o pessoal de Corinto estava fazendo. Mas os dons é para edificação. É para que esse corpo de Cristo, ele cresça, ele avance. E é o que está lá em 1 Pedro 2,9, quando ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como eu vou proclamar aqui? Através do meu dom. Exercendo o meu dom, eu proclamo o Evangelho do Senhor. Obviamente, o verbo aqui, proclamar, né, diz respeito realmente a falar, a dizer, a anunciar o Evangelho. Mas nós também anunciamos o Evangelho quando nós servimos com o nosso dom. Que muitas vezes não precisa ser o de evangelista, que está toda hora falando, né? Ou de um pastor que está toda hora falando. Mas com a sua atitude você pode pregar a Cristo. Com o seu dom, e aí cada um tem que saber o seu, você pode ajudar na obra de Deus para que a proclamação do Evangelho alcance as pessoas e tire essas pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o nosso propósito agora de vida muda, né? Isso conecta com o que a gente falou antes, né? Eu não vivo mais para a terra,
eu vivo para a eternidade. E esse viver para a eternidade, ele me dá um propósito, que é servir como igreja do Senhor. Servir uns aos outros como igreja do Senhor e aqueles que estão perdidos para que conheçam a verdade do Evangelho. E o último, nós temos, portanto, uma nova herança, a vida eterna nos céus. Que aí é o fechamento de tudo, né? E isso aqui é interessante, irmãos, e eu acho que se a gente não vislumbrar e refletir, meditar no que é a eternidade, a gente se perde nesse mundo. A gente deixa que os problemas e as coisas do dia a dia e as dificuldades e as tribulações nos levem para um nível em que não nos resta esperança, né? O que diz lá em Romanos 8:1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode entender realmente agora o quão essa afirmação aqui é poderosa? O quão essa afirmação aqui ela mudou a sua eternidade por completo? Quando é dito, agora pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que é condenação aqui que ele está falando? A morte eterna. É você, praticamente, ao findar essa vida, você não ter esperança nenhuma. Você ir para um local que você vai ficar distante de Deus eternamente, nos tormentos eternos, sem qualquer possibilidade de você sair, sem qualquer possibilidade de reverter isso. Mas para aqueles que estão em Cristo, não vai haver essa condenação. Pelo contrário, o seu destino, o meu destino será um outro, que não se compara e não tem nem assim, a mínima, sabe, a mínima vantagem ou desvantagem de um com o outro. Na verdade, um só tem vantagem e o outro só desvantagem. E esse Deus, ele foi tão misericordioso com a sua vida, que ele trouxe o seu filho para esse mundo, para morrer por você e te tirar dessa condenação. E declarar, né, isso aqui é como se Cristo estivesse dizendo na cruz: não há mais condenação para aqueles que estão em mim. Então isso daqui tem que estar patente aos nossos olhos todos os dias. Porque se a gente entende que da maior e da mais perversa condenação e do maior e do mais perverso problema que eu e você nós tínhamos, Deus nos livrou, quanto mais as coisas daqui. As coisas daqui não têm comparação com essa condenação que Deus te livrou. As coisas daqui não têm nenhum ponto, nem 1% do que é essa eternidade sem Deus, que você nunca vai passar. Então dá valor a essa vida eterna. Pedro vai dizer isso daí, não é? O que Pedro fala lá no versículo 1, no capítulo 1 da sua primeira carta? Olha, não estranheis o fogo ardente que há no meio de vós. Vamos ler essa passagem que é muito interessante, porque Pedro está nos levando para essa ideia, para essa mesma ideia aqui de Romanos 8:1, quando ele fala assim, 1 Pedro, capítulo 1, ele vai dizer ali no versículo 6, ele vai dizer o seguinte: nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele fala: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em glória e louvor e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais,
no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, quando Pedro diz isso, ele está exatamente olhando para a glória eterna, para essa visão dos céus, falando assim, olha, vocês estão passando por essas provas e tal, mas olha, mas não foquem nisso não, foquem para o valor da vossa fé. O valor dessa fé que Deus deu a vocês, que vai ultrapassar qualquer prova. E vai chegar um ponto em que vocês vão habitar numa glória eterna. E Pedro ele já se coloca assim, já diz, né? E que agora, no presente momento, a gente não vendo essa glória eterna, mas isso nos exulta. Mas isso nos dá alegria. Nos dá ânimo. Irmãos, e quando Pedro escreve isso, a situação da igreja é diferente do tempo de hoje. Ele está habitando praticamente escondido, porque ele era apóstolo, né? Com medo de a qualquer momento a sua morte vai acontecer. Tem cristãos sendo perseguidos, mas ele está feliz. E hoje a gente tem o inverso. A gente praticamente não tem perseguição nenhuma, pode deixar a porta aberta aqui, quem quiser entrar pode entrar ouvir. A gente está pregando a palavra com ela completa, naquela época nem se tinha a Bíblia. A gente tem conforto, ele não tinha nem um ventiladorzinho lá. E a gente tem tudo isso. Mas a nossa alegria está lá embaixo. A gente vive como se Romanos 8:1 fosse o contrário. Agora, pois, há condenação para os que estão em Cristo. A gente vive como se estivesse condenados. Não é assim? Mas na prática, sim. A gente vive assim. E pelo contrário, irmãos, nós temos que viver, não há condenação. Se eu morrer hoje, apesar dos meus pecados, Cristo pagou todos. E eu vou para o céu. E eu vou para essa eternidade gloriosa. Eu vou participar dessa herança com Cristo. O Romanos 8, depois você pode ler mais na frente, vai dizer que nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Jesus Cristo. Aquilo que Deus, né, a glória do Filho é nos compartilhada. E somos herdeiros com Ele. Então, meus irmãos, a questão é aquilo que a gente falou em Colossenses 3. Quando a gente começa a focar nas coisas do alto, a gente vai ter mais alegria nessa vida agora. Quando a gente começa a focar nas coisas da eternidade, a gente vai ter mais alegria nessa vida aqui. E as dificuldades dessa vida aqui, a gente vai superar triunfante. E aí, termina ali em Romanos 8, 16 a 17, quando ele fala: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus. E co-herdeiros, como eu acabei de falar, né, com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. A esperança que Ele dá é: olha, o seu mestre, como foi a vida do seu mestre aqui? Foi boa? Cristo tinha o que tem esses apóstolos por aí hoje? Os apóstolos de Cristo tinham o que os apóstolos de hoje têm, né? Os carros, as mansões, né? Todo mundo, né? Não. Talvez Cristo tinha uma certa popularidade, né? Claro, com toda certeza, as multidões o seguiam. Mas Cristo não tinha onde reclinar a cabeça, né? Porque Ele mesmo fala disso. Ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Não era um homem com posses. Era só alguém que estava pregando o Evangelho, né? Que era Ele próprio, né? E no fim de tudo padeceu, sofreu, mas no final de tudo Ele ascendeu aos céus e hoje está com o Senhor na sua glória. E o versículo fala assim: olha, se com eles nós sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então, todo o seu sofrimento aqui como um cristão, no fim de tudo,
vai se transformar em algo glorioso, num peso de glória, né, como diz, né, Paulo, num peso de glória eterna. Para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. Não se compara. E quando esses homens escrevem isso, eles não estão falando de uma questão, de um probleminha como uma questão financeira. Eles não estão falando isso, olha, para mim tem por certo que as aflições desses homens não era falta de dinheiro. As aflições desses homens não era uma conta bancária vazia, não era porque eles não tinham bens, não é porque eles talvez estavam com a saúde precária. Não é porque eles tinham que amanhã pegar um ônibus e ir até o trabalho e ficar lá horas e horas e voltar para casa nessa vida corrida. Não era isso. As aflições desses homens eram exatamente estarem na ponta da espada todos os dias. E eles diziam, olha, nem a ponta da espada pode se comparar com a glória. Então a questão é, o que na sua vida tem sido um problema tão grande, que talvez é maior do que o sofrimento do teu mestre, de que você não possa passar pelos sofrimentos como ele passou para chegar nessa glória eterna. Então avalie a sua vida, avalie o seu coração e foca naquilo que a gente acabou de falar. Quando o seu coração estiver nas coisas do alto, quando o nosso coração estiver nas coisas do alto, então a gente vai conseguir viver aqui de uma maneira muito mais tranquila. Vamos passar por esse deserto muito mais tranquilos, porque os nossos olhos estão na nossa Canaã eterna, nossa morada eterna. E esse é o fim de todo crente, né? O fim que na verdade é o começo. Então, irmãos, vamos focar nisso. Vamos passar só o último slide, só vamos ler a frase do Paul Tripp. Olha essa frase aí. A identidade em Cristo tem o objetivo de ser o elemento definidor da maneira que o cristão encontra sentido e em que ele é e o que ele deveria estar fazendo. E ele completa: qualquer outra identidade perturbará o coração dele, irá expô-lo às várias idolatrias, pedirá à criação o que ela não pode lhe dar e fará com que ele saia dos limites sábios e amorosos de Deus. Ou seja, se você pede as coisas do mundo, a criação de Deus e as coisas do seu coração para te dar aquilo que só a nova identidade de Cristo pode te dar, nunca isso vai acontecer. Alegria é uma delas. Você só pode ter alegria como crente em Cristo. Você só pode ter paz e todas as outras virtudes em Cristo. Então nada nessa vida pode te dar aquilo que só Cristo na nova identidade pode te dar. Certo? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque ela nos leva, Senhor, a compreender o privilégio grandioso e maravilhoso que temos pelo fato de sermos filhos de Deus, de crermos nesse Senhor Jesus Cristo. São muitas bênçãos, Deus, são muitas vantagens que talvez, Senhor, nesse momento nós não estamos desfrutando delas plenamente, porque talvez, Senhor, temos mirado os nossos olhos naquilo que não é o sentido da vida, e no fim de tudo nós estamos querendo que essas coisas, Deus, façam sentido em nossa vida, enquanto que só o Senhor pode plenamente preencher nossa alma com tudo que é eterno. Então, Senhor, que possamos focar em Ti, que o nosso coração, Deus, se volte e se derrame em Ti, que a cada dia, Senhor, possamos avançar nesse propósito de viver para a Tua honra e para a Tua glória, fugindo de tudo aquilo, Deus, que nos leva para distante do Senhor, pensando nas coisas do alto, tendo a visão da glória eterna. E no fim de tudo, mesmo que passando por sofrimentos, mas gratos de que o Senhor, que não merecia, passou, mas hoje está na glória eterna. E nós também temos essa promessa
de que ao passarmos pelos mesmos sofrimentos, ou sofrimentos semelhantes ou até menores, não importa, nós estaremos com o Senhor para sempre. Então nos leva, Deus, a enxergar e ser felizes com essa verdade. Em nome de Cristo, oramos a Ti. Amém.